Muito bem. Segundo Samuel, capítulo 17, no versículo 1, está escrito assim: disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e perseguirei a Davi esta noite. Olhem para mim, por favor. A Bíblia fala que Absalão, filho de Davi, queria destruir Davi, queria se vingar do pai. E então ele recebeu um conselho deste homem chamado Aitofel. Qual era o nome dele? Aitofel, que disse para ele o seguinte: não se preocupe, deixe Davi comigo. Me dê apenas 12.000 homens, e eu vou lá e vou acabar com ele. Veja só como que é que o mal trabalha. 12.000 homens para matar um único homem. Você veja que quando nós somos uma ameaça para o mal reúne todas as forças que ele puder para nos combater. Uma vez uma pessoa perguntou: mas eu não entendo, pastor, depois que eu cheguei na igreja, as coisas têm acontecido, os problemas têm se levantado. Eu, quando não era convertido, quando eu não estava na igreja, essas coisas não aconteciam. Por que agora que eu estou na igreja, me surgem essas coisas? Porque antes de você conhecer Jesus, você não representava nenhuma ameaça para o mal. Era apenas mais um no meio de muitos perdidos, que estava caminhando para o inferno. Então, para que o mal vai atacar aqueles que já pertencem a ele? Não há um ditado que não se atira pedra em árvore que não dá fruto? Então, ele vai perseguir, ele vai se levantar contra aqueles que representam uma ameaça para ele, contra aqueles que sim, não pertencem a ele, e que ele tem raiva de um dia já ter pertencido e hoje não pertencer mais a ele. Então, ele se levanta com injustiças, com lutas, com problemas, mas uma coisa é certa: se você está na fé, ele pode vir com toda a força contra você, mas ele não vai prevalecer, porque você não luta sozinho, Deus luta com você. Amém? E ele tem ódio, ele tem raiva daqueles que representam uma ameaça para ele. A maioria de nós estamos aqui na igreja hoje por causa do testemunho de alguém. Alguém que era uma ameaça para o mal com o seu testemunho. Você lembra quando nós falamos aqui de Lázaro? Lázaro se tornou uma ameaça para o mal, ao ponto de o testemunho dele trazer muita gente que vinha para conhecer Jesus através do testemunho dele. Você pode imaginar a raiva que o diabo tinha de Lázaro? Muitas pessoas se convertiam a Jesus quando viam que Lázaro estava vivo. Por isso que está escrito que os judeus queriam matar ele. Por quê? Porque ele representava pessoas que se convertiam através do testemunho dele. E é isso que o mal vê quando você está na fé. Ele vê que você na fé, você vai ser abençoado, sua família vai se converter através de você, as pessoas lá no seu trabalho vão ver o seu testemunho, vão se converter através de você, e por isso ele quer fazer de tudo para destruir essa sua fé. O maior problema do diabo não é o seu casamento, não é a sua vida financeira, não é a sua saúde, é a sua fé. O que ele quer roubar de você é o quê? É essa fé que há dentro de você, porque essa fé é uma ameaça para ele. Amém? Então, esse homem chamado Aitofel disse: eu quero 12.000 homens para destruí-lo. E ainda diz assim, versículo 2: eu irei sobre ele, pois está cansado e frouxo de mãos. Preste muita atenção nesses detalhes. Eu irei sobre ele, pois está cansado e frouxo de mãos. E o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei somente o rei. Então, este conselheiro de Absalão disse para ele: olha, eu vou aproveitar que ele está cansado e com as mãos o quê? Frouxas. Por que ele disse isso? Porque ele sabia, ele tinha conhecimento de que Davi, no auge da sua força, era imbatível. Ele tinha consciência que só havia uma hipótese dele vencer Davi, era encontrar ele como? Cansado e frouxo de mãos. Porque se ele não tivesse cansado ou frouxo de mãos, esse inimigo sabia que não tinha vez contra ele. É o que acontece. O diabo sabe que quando a sua fé está em alta, ele não tem vez contra você. Ele levanta um problema e você diz: está amarrado.
Ele vem com pensamentos contra você e você repreende aqueles pensamentos. Ele cria situações e você transforma aqueles problemas em testemunhos. Não tem jeito. Para onde ele vem contra você, você vence ele, porque você está na fé, porque você está com as mãos firmes. Mas o diabo sabe que a única maneira de vencer uma pessoa de Deus é quando ela está o quê? Cansada e com as mãos frouxas. Não é à toa que o apóstolo João fala, lá na epístola, na primeira epístola de João, capítulo 5, se me fala a memória, ele diz que o diabo anda ao nosso derredor. O que ele anda fazendo ao nosso derredor? Ele está vendo se os seus sapatos estão limpos, se o seu cabelo está penteado. O que ele está procurando ao seu derredor, gente? E um momento que você esteja cansado. O momento que as suas mãos estiverem o quê? Frouxas. Porque ele diz, é agora que eu vou atacar ela. É agora que eu vou derrubar ela. Eu já falei para vocês daquela coruja, daquele morcego, que eu vi num documentário. Sabe aqueles documentários da natureza que passa na televisão? Que eles filmam os animais da noite? Há muito tempo atrás eu assisti um vídeo, e nunca mais eu esqueci, de um morcego que ele foi morder uma galinha. Eu acho que era uma galinha, parecia uma galinha. Eu não percebo muito. Mas ele mordeu e o locutor estava explicando. Primeiro, o morcego foi lá e lambeu a coxa da galinha. E ele explicou, porque a saliva do morcego tem um efeito anestésico. Então, o morcego foi lá e com a língua o quê? Anestesiou. E esperou. Passado um tempo, ele foi lá e mordeu. E depois, ele se afastou, voltou novamente e ficou ali, só chupando o sangue da galinha, que não sentia o quê? Nada. Quando ela acordou, já fraca, ela já estava completamente debilitada. E tem gente que é assim, o diabo vai colocando situações para ela se cansar, para ela afrouxar as mãos. Ele faz ela se decepcionar com pessoas dentro da igreja, ele cria escândalos para a pessoa ficar maliciosa, ele cria problemas para a pessoa com os problemas ficar desanimado, porque ele sabe que ele tem que esperar a pessoa ficar como? Cansada e com as mãos frouxas. Para quando isso acontecer, é que ele vem e dá o golpe final. Entende isso ou não? Então, o conselheiro de Absalão disse, eu vou pegar ele cansado e com as mãos frouxas, vou acabar com ele. Só que Absalão ainda não estava seguro. Absalão, não sei, não se sentiu confiante. Aí ele então convidou um outro conselheiro que conhecia melhor o seu pai. E chamou este homem chamado Usai. Qual era o nome dele? Usai. Versículo 5. Disse, porém, a Absalão, chamai agora também a Usai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Usai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo, desta maneira falou Aitofel, faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. Ou seja, ele chamou o conselheiro e disse, olha, Aitofel me deu o seguinte conselho, para a gente pegar 12.000 homens e atacar ele enquanto ele está cansado e com mãos frouxas. O que é que você me diz? Aí vem o conselho dele, versículo 7. Então disse Usai a Absalão, o conselho que Aitofel deu, desta vez, não é bom. Disse mais Usai, bem conheces tu a teu pai, e aos seus homens, que são valorosos, e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros, e que também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Olha só, esse outro conselheiro disse, não cai nessa não, você conhece seu pai, e você sabe que você não vai encontrar ele cansado, e nem com as mãos frouxas.
Pelo contrário, seu pai está como a ursa roubada pelos cães. Você já viu alguma ursa na frente? Eu nunca vi. Mas não deve ser uma coisa bonita de se ver. E roubada pelos cães, ou seja, irada. Era assim que eles viam quem? Davi. Eles disseram: não, eu conheço seu pai, você conhece seu pai. Você não vai encontrar ele cansado, não. Você não vai encontrar ele com mãos frouxas, não. Mas você vai encontrar ele como uma ursa roubada pelos cães, porque ele é um homem de guerra, e você não vai encontrar ele cansado. Amém? Olhem para mim, por favor. Como é que o diabo olha para você? Ele vê você como uma pessoa cansada e com as mãos frouxas? Ou quando ele olha para você, ele vê um homem, uma mulher de Deus, revoltada, da fé, como uma ursa roubada pelos cães? Será que ele olha para você e vê mais um cristão, mais um dentro da igreja, ou ele olha para você e vê você como um homem ou mulher de guerra? Porque muitos um dia já foram assim, mas hoje estão cansadas, estão cansados. Muitos que um dia já foram da fé, eram pessoas que faziam corrente de segunda-feira, eram pessoas que faziam corrente de sexta-feira, eram pessoas que faziam sacrifícios, eram pessoas que jejuavam, eram pessoas que tudo que fazia colocava toda a força. Mas hoje, com o passar do tempo, seja pela influência de amizades, seja por dar ouvido às vozes enganadoras, seja até mesmo por causa das lutas que passou, ou pelo tempo, essas pessoas hoje estão cansadas, já não são mais aquelas pessoas de antes. Elas já não estão mais no mesmo ritmo que um dia estiveram. As suas mãos já não são mais firmes, até fazem campanhas, até fazem correntes, mas não com a mão firme que um dia fizeram. Então, é esse o estado que o diabo prefere, ver você dentro da igreja, mas cansada e com as mãos frouxas. Porque você, forte e com mão firme, ele sabe que ele não tem vez contra você. Amém? Então, é esse o tipo de estado que você deve estar. A nossa vida, a nossa fé tem que estar nesse ambiente, nesse tipo de condição. Por quê? Porque é simples. É assim que a nossa fé vai ter resultados. Eu não vejo Deus querer olhar para nós e ver em nós uma pessoa cansada. Sabe, às vezes você fala com uma pessoa e ela diz: olha, fulano, e o seu marido? Ah, pastor, eu cansei. Cansei de orar por ele, cansei de fazer corrente. Às vezes você conversa com uma pessoa: olha, a senhora não faz corrente? Ah, pastor, cansei. Cansei de lutar, cansei de fazer aquilo. Então a pessoa não saiu da igreja. Nem significa que ela não esteja salva, pode até estar salva. Mas será que é isso que Deus quer? Lembra quando está escrito lá em Romanos capítulo 12, quando diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aconteça na minha vida, eu tenho que ter a minha mente renovada, as minhas forças renovadas. É muito prazeroso quando a gente conversa com pessoas que estão anos na igreja, mas a fé dela é a mesma. Você veja, por exemplo, quando você olha para o Bispo Macedo, você pega as reuniões de hoje e pega as reuniões dele de 30 anos atrás, você vê que o espírito é o mesmo. Ele ficou velho fisicamente, mas o espírito continua o mesmo. Ele não está cansado. Ele poderia, depois de tudo que ele fez e tantos discípulos que ele tem por aí, pessoas que poderiam substituí-lo, mas não. Todo dia ele está lá no programa dele, e onde ele está, como hoje está fazendo agora essa hora lá na Itália, continua, e um dia vai vir aqui em nome de Jesus. E você vê que as mãos dele não estão frouxas, e nem está cansado. E por que você vamos estar? Por que eu e você vamos aceitar parar no tempo?
Lembra o que Deus disse para Josué, lá em Josué 14? Quando Josué já achava que já tinha conquistado terras suficientes, Deus aparece para ele e disse assim: Josué, você já está cansado, velho e cansado, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Em outras palavras, você acha que você já conquistou tudo? Você não sabe de nada, ainda tem muitas coisas para você conquistar, mas você está aí velho e quê? E cansado. Tem muita gente que acha que já conquistou o suficiente, porque tem um testemunho de 20 anos atrás, 30 anos atrás, testemunho de que aconteceu quando você ainda não estava cansado. E não tem acontecido testemunhos novos, porque você já não tem mais as mãos firmes, como um dia você já teve no altar. Você não deixou de fazer, você não deixou de acreditar, mas a sua força não é mais a mesma como um dia foi, algum tempo atrás. Então Deus quer que você tenha essa força novamente. E essa oração que nós vamos fazer agora é para isso. Você vai pedir a Deus: ó Deus, eu não aceito estar cansado, eu não aceito ser esta pessoa fraca, eu não aceito ser essa pessoa com mãos frouxas. Não, meu Deus, eu quero ser como Davi, um homem e uma mulher de guerra, valoroso, e com mãos firmes, porque foi isso que o outro conselheiro disse, e ele concluiu dizendo o seguinte: vocês pensam que vocês vão matar Davi? Versículo 9, eis que agora estará escondido em alguma cova, ou em qualquer outro lugar, e será que caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que o ouvir, então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. E então, até o homem valente, cujo coração é como um coração de leão, sem dúvida, desmaiará. Porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes são os que estão com ele. Então, o conselheiro disse o seguinte: vai tirando o seu cavalinho da chuva, porque se você acha que com 12.000 homens vocês vão matar Davi, o mais valente deles, que tem coração como de um leão, vai desmaiar diante dele. Essa era a maneira com que os inimigos viam quem? Davi. E essa é a maneira que o diabo tem que olhar para nós. A partir de agora, olhe para aquela porta lá no fundo, olha lá para a porta. Quando você sair por aquela porta, no fim dessa reunião, o diabo tem que dizer: opa, espera aí, o que aconteceu com essa mulher? O que aconteceu com esse homem? Porque ela não é mais o quê? Não é mais a mesma. Esse homem entrou cansado e saiu forte. Entrou com as mãos frouxas, mas saiu com as mãos firmes. Fiquem de pé, por favor.